não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Por um lado, houve a formação das universidades e, portanto, a instituição da filosofia como profissão universitária, portanto, com regulamentos, com programa pré-determinado, com uma seleção prévia de textos permitidos e proibidos, etc., etc. Por outro lado, havia as relações da filosofia com a teologia. Quer dizer, a teologia, na época, como atividade intelectual, ela predominava enormemente sobre a filosofia. Essa foi a época de formação das chamadas sumas, que eram, vamos dizer, as primeiras grandes tentativas de sistematizar a doutrina cristã a partir dos textos revelados. E a atividade filosófica aparece como um complemento, né, deste esforço, desse monstruoso esforço teológico feito na época. A expressão filosofia ancila a teologia, quer dizer, a filosofia é serva da teologia, não deve ser interpretada no sentido de que os filósofos escolásticos resolvessem questões filosóficas baseando-se em premissas teológicas. Eles não faziam isso. Eles mantinham as duas atividades bastante distintas e separadas. Quem tiver dúvida sobre isso, compare a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino com a Suma contra os Gentios, a primeira escrita para os cristãos e a segunda para os judeus e muçulmanos. Mas a filosofia era serva da teologia no sentido de que concorria à mesma finalidade da teologia e lhe dava uma espécie de suporte externo, suporte baseado em argumentos de pura racionalidade humana, sem apelo à autoridade das escrituras. De modo que a filosofia se torna uma espécie de complemento da teologia e, neste sentido, não tinha uma vida autônoma, né? Em última análise, estavam as duas concorrendo para o mesmo fim. E, em grande parte, essa filosofia assume, então, o sentido de uma apologética cristã. Quer dizer, uma apologética puramente filosófica, sem apelo à autoridade da revelação, mas, ainda assim, uma apologética. Vocês podem imaginar o quanto isso está distante das preocupações originárias de Sócrates, Platão e Aristóteles, que nem conheciam o cristianismo. Mas, em seguida, disse eu, vem 3 novos fatores. O primeiro, acho que eu cheguei a explicar, foi o retorno das modas ocultistas, astrologia, alquimia, magia, etc., etc., sobretudo pelas mãos de pensadores italianos, Giordano Bruno, Tommaso Campanella e outros. Eram saudosistas da ciência esotérico-ocultista greco-romana, que a reintroduziram então no mundo da alta cultura. Não que essas ciências tivessem sido totalmente banidas, elas não foram. O próprio Santo Tomás escreve um tratado sobre as forças sutis da natureza, que tem algo a ver com este departamento. Mas, de qualquer modo, ocupava, na síntese escolástica, ocupava um lugar muito modesto ou até marginal. Então, inconformados com isso, esses cultores dessas antigas ciências ou artes as reintroduziram no universo da alta cultura. Em reação a isso é que surge a filosofia mecanicista, sobretudo em Galileu. Essa intenção ainda não está muito clara, mas em René Descartes e Marin Mersenne já é bem nítida esta intenção de barrar o caminho à onda ocultista.
e, portanto, restaurar uma filosofia cristã em bases mais racionais. A figura de Marin Mersenne é muito importante nesse aspecto, porque, embora não fosse um grande filósofo criador, ele era o sujeito que interconectava todos os grandes pensadores da época. Ele apresentava um para o outro para um, copiava as cartas e mandava, às vezes, até cartas pessoais, secretas, pensamentos que o sujeito não queria divulgar ainda. O Mersenne copiava e mandava para os outros. Ele achava que assim estava servindo ao progresso da ciência. Então, todo o diálogo científico da época gira em torno dessa pessoa, Marin Mersenne, né? E a intenção dele, assim como a de Descartes, era muito clara. Ele achava que a antiga física escolástica, baseada em Aristóteles, baseada, portanto, na ideia das formas substanciais, ainda deixava aberta uma brecha para o ocultismo, e que era preciso fechar essa brecha. E daí é que surge, então, a ideia do método matemático. O método matemático que Aristóteles havia recusado, porque ele achava que nenhum processo natural é exato. Tudo é meio na base do probabilismo ou da conjectura. E na época de Aristóteles não havia uma matemática desenvolvida suficientemente para estudar a lei das probabilidades. O que ele fez? Deixou de lado o método matemático, por não ter instrumentos matemáticos para estudar a natureza. Nessa época, essa nova matemática começa a se desenvolver, sobretudo com a invenção do cálculo por Newton e Leibniz. Torna-se possível levar a matematização dos fenômenos naturais até um nível de detalhe realmente infinitesimal. Então, Descartes e Mersenne acreditavam que, pelo uso do método matemático, se superavam, vamos dizer, as fraquezas, fragilidades que tornavam a física aristotélica e escolástica vulnerável ao ocultismo. Então, eles acreditavam piamente estar servindo, vamos dizer, ao cristianismo, né? Essa era a ideia. E, ao mesmo tempo, junto com este fenômeno, e mesclado com ele, existe o fenômeno do surgimento dos novos estados nacionais. Ou seja, são blocos nacionais inteiros que rompem com o império e afirmam a sua independência, cada um deles com a intenção de tornar-se, por sua vez, o núcleo de um novo império mundial. E, a esta altura, uma antiga competição que já vinha rolando fazia séculos, que era a competição entre a igreja e os reis, os governos, para ver quem ia ter o controle das universidades, ela chega aí ao seu máximo. Na época, a igreja saiu vencedora e manteve o controle das universidades. O resultado, eu já expliquei isso em aulas anteriores, começa a se formar uma nova intelectualidade extra-universitária, constituída sobretudo de aristocratas, né? Ou de servidores da corte, de alguma maneira. Vamos dizer, uma intelectualidade palaciana, por assim dizer. Vamos dizer, o sinal de independência dessa intelectualidade é a fundação da Royal Society na Inglaterra. Sob a presidência de Elias Ashmole. Nessa primeira geração de intelectuais palacianos, existem muitos que ainda estão contaminados de ocultismo. O próprio Elias Ashmole era um alquimista, né? Como, aliás, Isaac Newton também. Mas, aos poucos, pelo menos a imagem externa do cientista moderno acaba se perfilando como alguém que é totalmente adepto do método matemático e não quer conversa com ocultismos. É uma falsidade histórica, mas foi assim que se consolidou esta imagem. Note bem que nenhum desses acontecimentos que eu estou narrando, nem a formação das universidades, nem a onda ocultista, nem o surgimento do mecanicismo e nem a formação da nova intelectualidade extra-universitária, nada disso pode ser considerado um desenvolvimento natural e lógico da proposta filosófica grega. Simplesmente não tem nada que ver, são fatores históricos, sociológicos da época que interferem e modificam o rumo da filosofia, de modo que nós não sabemos o que teria sido a filosofia se, em vez de responder a essas necessidades imediatas do meio europeu, ela se inspirasse mais profundamente
no exemplo e na proposta grega. Nós podemos dizer que durante muito tempo isso se tornou impossível porque muitos dos textos tinham desaparecido, eles só começam a reaparecer por volta do século XII, XIII. Tá certo? Mas alguma coisa sempre tinha sobrado, né? Então, nunca será demais enfatizar que aquilo que se chama de filosofia, a partir então da Idade Média, não é a mesma coisa que se chamava na Grécia. São atividades totalmente novas que respondem às situações histórico-culturais da época, tá certo? E que mantêm alguma referência à filosofia grega, tá certo? E até que ponto vai essa referência? É exatamente o que nós temos que sondar, quer dizer, em que medida essas sucessivas mudanças de fisionomia da filosofia conservaram algo da inspiração originária, em que medida mudaram completamente. Esse é justamente o tema da investigação que eu estou esboçando aqui. Mas, de qualquer modo, é importante ver, não podemos jamais encarar a filosofia como a história da filosofia como um desenvolvimento natural e linear de uma proposta grega. Não foi isto, certo? Foi uma história cheia de percalços e de interferências externas. Por incrível que pareça, no fim do século XVIII, começo do XIX, e também ao longo do século XIX, se desenvolve, sobretudo com Hegel, uma concepção da história da filosofia que é exatamente o contrário do que eu estou dizendo aqui. Eles buscam, os dois livros mais significativos dessa corrente são desse método, por assim dizer, são as lições sobre a história da filosofia universal, do próprio Hegel, e já no fim do século XIX, o livro A Crise da Filosofia Ocidental, de Vladimir Solovyov, filósofo russo. Então, eles descrevem a história da filosofia como se fosse o desenvolvimento dialético de uma sequência de pensamentos. Quer dizer, cada filosofia vai surgindo dialeticamente em resposta ou complementação da anterior, como se constituísse, para usar o termo do René Girard, um longo argumento do princípio ao fim. E essa descrição ela parece muito persuasiva quando você a lê. Então você tem a impressão de um desenvolvimento interno das potencialidades da filosofia que vai se atualizando à medida que cada filosofia traz dentro de si, né, alguma brecha que dá margem a um antagonismo, e desse antagonismo se desenvolve a filosofia seguinte. Assim, como, por exemplo, para dar o exemplo do Vladimir Solovyov, quando ele começa a narrativa na Idade Média, ele não vai para a filosofia antiga, mas ele diz que na Idade Média surge o problema das relações entre, vamos dizer, a teologia e a filosofia, portanto, entre, para usar o termo popular, a fé e a razão. E ele diz, na medida que começa a discutir isto, então, evidentemente, só quem pode arbitrar esta briga é a própria razão. Então, a razão já sai vencedora. Então, de certo modo, de dentro da escolástica surge já, vamos dizer, a proposta racionalista, mecanicista de Descartes e de outro, né? E assim por diante. As filosofias vão surgindo umas de dentro das outras, como partindo, vamos dizer, do elemento opositivo interno que cada uma trazia. Esse é o método de Hegel. E até hoje muita gente ensina a filosofia assim, quer dizer, uma sequência de doutrinas que, em princípio, e aparentemente estão interessados nos mesmos pontos e que vão discutindo aqueles pontos, né, e emergindo umas de dentro das outras por um processo dialético. Quando você lê isso, você fica muito impressionado, porque você tem a impressão de que você está vendo o próprio desenvolvimento do espírito humano ao longo dos tempos. E mais tarde, é claro que apareceram outros historiadores dizendo não se pode fazer assim, nós temos que levar em conta os fatores culturais, históricos, etc., alheios à filosofia. Mas escrever a história das intrusões ou das modificações da filosofia
causadas exclusivamente por fatores externos, eu acho que ninguém fez, tá certo? E justamente é este estudo o que pode elucidar o problema descrito pelo Wolfgang Stegmüller, que é da confusão geral do panorama e da perda de uma identidade da própria filosofia. Não é isso? Então, acontece que as modificações não pararam aí, elas continuaram a acontecer e sempre por fatores externos totalmente alheios a qualquer atividade filosófica. A primeira coisa que aconteceu foi que a nova intelectualidade extra-universitária, a intelectualidade palaciana, por assim dizer, que era inicialmente composta só de aristocratas, ela começou a crescer formidavelmente e ultrapassou os limites do círculo palaciano e ganhou a adesão de centenas de milhares de pessoas que vinham de classe média, da burguesia, tá certo? Dos militares ou de qualquer outro lugar, tá certo? E que passaram a escrever coisas que alguma relação tinham com temas filosóficos. No século XVIII, a proliferação dessas pessoas é um negócio absolutamente assombroso, tá certo? De modo que já não se pode mais falar pode falar ainda de uma intelectualidade extra-universitária, mas não palaciana mais, né? Isto, por sua vez, acontece por causa de dois fatores, que também não tem nada a ver com a filosofia. O primeiro é o progresso da imprensa. Quer dizer, que no tempo de você ver como a imprensa progrediu, a biblioteca pessoal de René Descartes tinha 100 volumes apenas, né? Para você ver assim, o preço, a dificuldade de acesso aos livros. Já no século seguinte, aquilo é uma indústria próspera que se espalha por toda a Europa, então aparecem livros, panfletos, jornais, etc, etc, e automaticamente aparece toda uma nova classe de profissionais que vive disso, né? Que seriam os antepassados dos nossos jornalistas, né? Então aí não há mais limites para a discussão filosófica ou pseudo-filosófica. Segunda causa que contribui para isso é aquilo que eu denominei a burocracia virtual. Acontece que quando os estados modernos se formam, eles têm necessidade de criar uma burocracia estatal para administrar, né, o seu território. Essa burocracia, então, ela se torna, para muitas pessoas, o único canal possível de ascensão social. Quer dizer, você arrumar um emprego no Ministério do Tesouro ou no Ministério da Justiça era a única maneira que um pé rapado tinha para subir na vida, né? Claro que havia ainda os dois canais clássicos, que eram o clero e o exército. Mas fora isso, havia muitas oportunidades na burocracia estatal. Para formar os funcionários para essa burocracia estatal, o que o governo faz? Ele cria escolas, tá certo? E essas escolas treinam as pessoas, né? Então vem o garotinho lá do interior, filho do camponês, para estudar na cidade, para depois ver se arruma um emprego na burocracia estatal. Acontece que há muitos mais candidatos do que vagas. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.